meu povo! E aí, Nação Celeste, bora aqui no nosso canal Cruzeiro Nostalgia para mais um vídeo por aqui, sempre te atualizando sobre tudo envolvendo o nosso maior de Minas. Bora lá, essa é a capa de mais um vídeo, nosso PC voltou, Nação Celeste. Agora sim as edições padrões estão de volta, tá bom? Foram aí pouco mais de 5 dias, né? Mais suficiente aí para nos deixar um pouco chateados, mas já superados, já com o nosso PCzinho aqui devidamente no lugar para evitar qualquer transtorno, tá? Já peço antes de mais nada que o likezão de vocês, deixa aquele joinha que é sempre muito bem-vindo, a meta é de 500 likes e peço para que você também hype o nosso vídeo, é o que eu vou te pedir, nada além disso, só essas duas coisinhas, me ajuda. Vamos lá, nação, primeiramente, né, saiu a agenda da semana do nosso maior de Minas. E aí, temos duas coisas para destacar, né? O Cruzeiro fez hoje o seu último treino antes de viajar aí para o estado de São Paulo. Treinou de manhã às 11 horas, viagem, né, de terça para quarta, amanhã enfrenta às 19 horas o Mirassol. E aí vai ter um treino a menos, né? Quinta, treina 11 horas da manhã na Toca, tá? Então já vai viajar de quarta para quinta de volta para Minas Gerais. E sexta-feira, 10 horas da manhã, é o último treino antes de fecharmos a primeira fase do Campeonato Mineiro, tá? Às 19 horas também, os dois jogos então às 19 horas nessa semana. Contra o RT fora de casa, o Cruzeiro faz a última rodada, tá? Deste Campeonato Mineiro, visando se manter na primeira colocação no Grupo C e se classificar para a semifinal. Já falei em outros vídeos e volto a repetir, quero enfrentar o Clube Atlético Mineiro. Quero enfrentar, quero voltar a ser campeão, de preferência eliminando ou ganhando na final do Clube Atlético Mineiro, é a minha opinião, mas é bem provável, existe uma chance considerável até das frangas nem para a semifinal ir. Não é uma combinação de resultado absurdo, muito pelo contrário, nesse momento elas não estão se classificando, tá bom? Nem como líder do grupo, que elas não são, atualmente é a própria RT líder do grupo delas, e nem como melhor segundo colocado, já que a Tombense, pelos critérios de desempate, estão na frente. Olha só que notícia sensacional, Nação Celeste. Matheus Cunha tá de volta, tá? Ele não vai ficar ainda à disposição do técnico Tite, mas já, tá, finalizou toda a recuperação no DM do Cruzeiro e agora inicia aí a transição, tá, entre trabalhos da fisioterapia e preparação física em campo para ser entregue, né, ao Tite barra Robertinho, né, nosso treinador aí de goleiros, vai ajudar demais. A gente sabe que é um cara que poderia, por exemplo, dar uma folga pro Cássio nessa sequência aí onde ele tá jogando, né, com os dedos ainda, né, luxuosos, será que é assim que fala? Tem uma luxação, ponto. E aí ele tá jogando, se você observar ali nos pós-jogos, nos últimos 2, 3 jogos, tá todo enfaixado dentro do Cássio. Talvez para evitar ali, de repente, colocar o Otávio numa fogueira. E aí se tivesse Matheus Cunha, poderia, né, o jogador aí estar jogando esses últimos jogos, essas últimas partidas. É opção técnica, a gente respeita, né? Mas o Matheus Cunha voltando vai ter sim a sua utilidade, com certeza absoluta, mesmo que não jogue tanto. Próxima info, Nação Celeste. Aí a gente precisa falar dessa dobradinha, né? Essa dobradinha já conhecida por mim, conhecido por você e por todo mundo que acompanha o futebol mineiro. FMF e Clube Atlético Mineiro. Rapaziada, vocês lembram que ontem, não tenho certeza se foi ontem, mas se não foi ontem, segunda, foi no domingo, eu trouxe um vídeo aqui falando, né, que o choro começou pelo lado do Atlético. A desculpa já tá ajeitada. Se não se classificar para semifinal do Campeonato Mineiro, sabe em quem eles vão colocar a culpa? Não é na incompetência do técnico que tá lá, não é na incompetência dos seus jogadores, na incompetência da diretoria, é na incompetência, segundo eles, da arbitragem. E aí fizeram uma espécie de dossiê, levaram pra FMF, sabe o que a FMF falou? Vocês estão certos! Vocês estão sendo prejudicados no Campeonato Mineiro. Que isso, né? Quem diria, né? Surpresa para quantas pessoas? Zero, nenhuma. Então o GE trouxe, tá, essa notícia, que a FMF admitiu o erro da arbitragem contra o Cruzeiro e se posiciona sobre os outros lances. Basicamente passou pano
para a incompetência do Atlético e colocou praticamente como todos os lances realmente errôneos, né? Contra a equipe do Atlético, inclusive o pênalti. O pênalti do Kaique em cima do Bernard, aquele que o Kaique abre a mão, o Bernard sente um toque masculino e todo afeminado, né? Ele cai no chão. Pra FMF que não foi pênalti. Então assim, duas coisas aqui, tá? Primeiramente, a desculpa já tá toda aí entregue. Vamos colocar na conta da arbitragem. Pode ter certeza, se o Cruzeiro ganhar esse campeonato mineiro aí, vão falar que foi manchado, que não sei o que. O chororô, né, que eu disse ontem, o vídeo foi de ontem. E a segunda coisa, tá? Se nesses últimos 6 anos o Atlético ganhou pelo menos 3, 4 títulos com mancha clara e irrefutáveis, pode ter certeza que a FMF vai dar um jeitinho aí, viu? É pra nós ficar ligadinho, porque... Ó, a arbitragem, eu quero só ver qual vai ser o critério de escala, não só nessa última rodada, mas também nos jogos da semifinal. Quero ver qual vai ser a opção, as escolhas por algumas coisas que são tão importantes nessa reta final de Campeonato Mineiro. Vou ficar de olho, atualizo vocês também ficam de olho aí, a gente vai se falando sobre esse assunto, porque deve render, viu? A FMF simplesmente defendendo um clube da sua federação, de uma competição que tem outros 11 participantes. Bizarro. Vamos lá, nação, algumas notícias importantes aí, tá? Envolvendo alguns jogadores do Maior de Minas. Primeiramente, só enfatizar que realmente o Rodriguinho tá de saída do Cruzeiro. Ele está indo aí por empréstimo para o Fortaleza. Já havia sido emprestado ano passado para o rival do Fortaleza, né, o Ceará. E esse ano volta para lá. O jogador vai ficar até o final desse ano. E... outros 2 nomes, tá? Josepher e Vitinho. O Cruzeiro ainda não definiu a situação desses 2 jogadores, tá? Nem do meio-campista Josepher e nem também do Vitinho. O mais provável, tá? É de que os 2 realmente sejam remanejados para serem emprestados novamente. Não devem, né, fazer parte da comissão, do elenco atual, né? Da comissão técnica do técnico Tite. Então devem ser reemprestados novamente. Beleza? Tendo novidade aí sobre esse assunto, sobre esses jogadores, a gente traz pra vocês. Muitos perguntam, né? Muitos de vocês perguntam sobre alguns nomes desses que andam um pouco sumidos. Aí é legal, às vezes, a gente traz uma atualização aqui pra vocês. Eu quero falar sobre isso aqui, rapaziada. Vou passar rapidinho, tá? Rapidinho. Lembra do Matheus Gonçalves, que o Cruzeiro no meio do ano passado quase contratou? Quase porque chegou a um acordo verbal com o Flamengo. Isso foi noticiado por um jornalista muito conceituado e respeitado em Minas. E por um jornalista também, tá? Com o mesmo perfil no Rio. Eles apuraram juntos, chegaram à mesma conclusão e trouxeram a notícia. Vocês vão lembrar dessa novela. Só que o Flamengo começou a pedir mais valor, começou a mudar algumas coisas no meio da negociação. E aí no final das contas o que aconteceu? O Matheus Gonçalves, ele acabou indo para o mundo árabe. E lá ele está, foi vendido para lá. E começou muito bem, titular, participando de gols, assistências, destaque do time mesmo. Só que, nação, ele tá vivendo um momento lá de polêmicas. Ele foi afastado de um jogo, depois de outro. Existe uma forte chance do Matheus voltar para o futebol brasileiro. Claro que para isso vai precisar ter um interessado, né? Para chegar lá, fazer uma proposta que agrade ao clube dele atual e ao próprio jogador. Dito isso, e fiquem ligados, hein? Vou repetir. Matheus Gonçalves, por tudo que tá acontecendo com ele atualmente lá, deve voltar ao futebol brasileiro. Lá ele não deve ficar. Então, se não volta nessa janela agora, pra cá a gente encerra no início de março, deve voltar no meio do ano, depois vocês me cobram. E aí, nesse contexto todo, o Matheus Gonçalves, do nada, ele resolveu ir numa postagem do Caio Jorge comentar o seguinte: toda hora tem. É o famoso tá querendo pedir alguma coisa, né, mas não tá sabendo como, né, Matheus? Será que ficou um desejo dele de jogar no Cruzeiro? Foi quase, né? O Flamengo acabou ali pedindo coisas a mais na hora de fechar o negócio. Foi algo bem parecido com o que aconteceu com o Valentim Gomes. A diretoria do Cruzeiro não se submeteu àqueles novos pedidos, porque já tinha um acordo com os pedidos iniciais do Flamengo. E aí o jogador foi pra outra equipe, pra fora do Brasil inclusive. O que vocês acham, nação? Tá querendo dar uma cavadinha? Agora, independente disso, você acha que seria uma boa contratação pro Cruzeiro? Acho que agregaria demais, hein?
principalmente nas mãos do Leonardo Jardim. Eu não tenho a menor dúvida que o Matheus Gonçalves jogaria bem. Com o técnico Tite, a ver, né, quando o Tite, se é que ele vai conseguir dar um padrão de jogo para esse Cruzeiro, pra gente conseguir vislumbrar essas coisas, né? Jogador X, dentro do estilo de jogo, que está dando certo. Hoje fica difícil fazer esse cenário, já que o trabalho do Tite está muito mais irregular do que ao contrário. Mas comenta se você acha que o Matheus Gonçalves poderia agregar, beleza? Rapidinho, passando aqui agora já sobre o jogo de amanhã contra o Mirassol. O pessoal do GE, como já é de costume, colocou os palpites lá no site deles e simplesmente ninguém acredita que o Cruzeiro vai vencer. É desse jeito que eu gosto, tá? Quando colocam o Cruzeiro aí como azarão, é sempre assim, é desse jeito que a gente vem e surpreende. Mas eu quero falar o seguinte, tá? Independente de eu discordar disso daqui, não acho que a proporção pro jogo de amanhã seja essa. Independente da fase ruim do Tite, não dá pra colocar a vitória do América como agora tá tudo bom. Não é assim. Vai precisar se provar em campo, né? Além dos resultados. Mas tem um detalhe, uma estatística que me chama a atenção pra caramba. E aí o Cruzeiro pode fazer história amanhã. Chutem quantos jogos o Rafael Guanais perdeu jogando em casa, comandando o Mirassol. Vou te dar 6 segundos. Acertou quem disse nenhum. Rafael Guanais está invicto, jogando em casa pelo Mirassol, rapaziada. Isso aqui é bizarro. Amanhã o Cruzeiro pode fazer história e ser o primeiro clube a derrotar o Rafael Guanais por lá. Quando receberam o Palmeiras ganharam ano passado, quando recebeu o Cruzeiro empatou, quando recebeu o Flamengo acho que empatou também, né? Foi a última rodada do Brasileiro, empatou ou ganhou? Então, e os outros times aí se falam, né? Então, o Cruzeiro pode fazer amanhã essa proeza aí, viu? De derrubar o Rafael Guanais em casa pela primeira vez. Então, só por essa estatística já mostra que o jogo vai ser muito difícil. Agora, essa proporção da tela aí, eu particularmente discordo, você opina. E para finalizar o nosso vídeo, informação exclusiva da Itatiaia, dá conta de que o Cruzeiro está mirando a contratação de um novo jogador colombiano. Mais um, hein? Mais um. Vamos lá para a notícia. Informação. O Cruzeiro avalia apresentar uma proposta pelo meio-campista Alan Loboa, de 19 anos, que atua atualmente no Independiente de Medellín, da Colômbia. O Vasco também chegou a demonstrar interesse na contratação do jovem atleta. Por hora, nação, tá muito claro que é um interesse, não tem uma negociação avançada, o cara não deve desembarcar semana que vem em BH, é um interesse. Mas é um interesse que se demonstra muito coerente perante a contratações recentes ou interesses recentes que o Cruzeiro teve nesse tipo de jogador. E isso aqui mostra uma coisa que pra mim tá muito clara. Eu fiz um vídeo há um tempo atrás dizendo que a gente precisaria se acostumar com um novo Cruzeiro, que iria vender muito mais jogadores pensando em fazer a máquina girar. Pra gente, por exemplo, pegar um Cauã Batistella e ao invés de vender por 5 milhões de euros, vender por 10, a gente precisa fazer com que esse cara esteja em um contexto, em um clube ganhador. O Cruzeiro tem que voltar a ser um clube ganhador, jogar finais, porque aí o cara que vale 5, vale 8, ele passa a valer 10. O Arroio, você pode vender hoje ele a 15, 20, aí você vai conseguir vender ele a 25, 30, 40 milhões de euros. O jogador jovem, promissor, já vale um valor legal. Agora, o jogador jovem, promissor e vencedor, com gols, assistência, no máximo da competitividade que no nosso futebol nacional e continental, ele vale muito mais. Então tá claro que o Cruzeiro vai começar a pincelar, como já pincelou, Arroios da vida, Neiser Vidiarreals da vida, os próprios jogadores da base que estão tendo oportunidade, né? Como foi o Jonathan Jesus, o Cruzeiro trouxe, né, do Ceará. E aqui da base a gente pode estar o próprio Kaique, o Cauã Prates, o Cauã Moraes jovem que o Cruzeiro trouxe do Atlético Paranaense. Então tá claro que dentro de jogadores experientes com capacidade técnica alta, vai ter esses jogadores promissores. E se a conta fechar der certo, rapaziada, a tendência é que a roda gire muito parecido com o que acontece atualmente hoje no Palmeiras. Por que o Cruzeiro não vende no mesmo valores que o Palmeiras? Porque o Palmeiras é um projeto vencedor. Os caras ganham título lá, e quando passam uma temporada não ganhando, é muito. A gente precisa voltar a ganhar. E quem quer ganhar os principais títulos tem que também querer ganhar os menores. É assim que eu penso, é por isso que tem que sim pensar em ganhar o Mineiro.
voltar a ganhar o Rural para depois pensar nos principais títulos. Eu penso dessa maneira. Tá certo? Chegou até aqui o likezão de vocês, que é sempre muito bem-vindo, hein? Não esqueça, hype o vídeo, fiquem com Deus, a qualquer momento voltamos com mais notícias, até a próxima, tamo junto, nação!